Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Coração grato por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos e dedicar esse tempo para falar um pouco mais da palavra dele, o que ele tem para nós. Irmãos, não sei se vocês repararam, mas o ano de 2025 está chegando ao fim. Não estava me dando muito contas disso, mas eu estava na varanda de casa reparando, na vizinhança já tem decoração de Natal já. Já tem os pisca-pisca, as árvores. A princípio eu falei, nossa, que povo ansioso, né? Já. Mas aí olhando o calendário, de fato, daqui a algumas semanas a gente vai estar comemorando o Natal. Então, de fato, o ano de 25 já foi. E nenhuma superstição com isso aqui, mas eu considero que o calendário, né, o nosso calendário que nós seguimos, ele serve para início de ciclos, para terminar ciclos, para a gente parar um pouco, respirar e fazer uma avaliação de como está a nossa vida, no que a gente pisou na bola, no que a gente fez bem e precisa manter, no que a gente precisa corrigir. Eu, particularmente, gosto muito dessa época e procuro fazer isso, né? Então, procuro tirar férias, nem que seja 10 dias ali para abastecer o tanque, porque outro ano começa e novas demandas e tudo isso. E talvez eu faça isso muito influenciado pela minha profissão também, né? Os irmãos sabem, eu trabalho auditando as empresas, e são mais de 20 anos auditando, quase 20 anos auditando balanços, né? E o que é o balanço, se não uma fotografia da empresa, né? Quer dizer, a empresa tem a sua dinâmica, ela vai bem, ela vai mal, e ela está todo dia se movimentando, produzindo. Só que em algum momento ela tem que parar esse filme, tirar uma fotografia, e nessa fotografia a gente avalia quais são as qualidades desses ativos, quais são o tamanho das suas dívidas, será que a empresa tem capacidade de honrar com seus compromissos de curto prazo, longo prazo? E com essa fotografia a gente vai tomando algumas conclusões e vendo os próximos passos, né? Então, acho que, e essa fotografia normalmente ela é no fim do ano. Vocês já ouviram aí muito fechado para balanço. Então, nós somos convidados hoje também a respirarmos um pouco e fecharmos para balanço. Por que eu estou falando isso? Porque, como o Márcio já disse aqui, o tema é gratidão. E se a gente fizer uma avaliação honesta, baseada na palavra, e fazermos essa avaliação da nossa vida, nós vamos chegar à conclusão que nós precisamos ter um coração grato diante de Deus. Essa avaliação honesta, ela vai nos levar por esse caminho. Por isso eu considero, sou suspeito para falar isso, mas eu considero muito acertada essa decisão de fazer uma série em novembro para a gente pensar a gratidão. Porque fim do ano, fim do ciclo, e é a hora mesmo da gente pensar sobre isso. E, aliás, é uma pena, né? Porque a gente tem uma cultura de importar um monte de coisa dos Estados Unidos, né? Tudo que é cultura americana a gente gosta de copiar. Então, acabou de passar o Halloween aí, as escolas cheias de abóboras. Encontrei uns moleques no elevador falando gostosuras ou travessuras. Black Friday daqui a pouco. Os Estados Unidos têm um feriado que fala Dia de Ação de Graças, agora no mês de novembro. Que é ótimo, né? Um dia para se reunir, para agradecer, para comer em comunhão e ter o Dia de Ação de Graças. Esse que é bom a gente não importa, né? A gente importa o Halloween. O Dia de Ação de Graças, esse a gente não traz para cá. Interessante. Do que a cultura, a parte ruim, a gente traz. Tudo bem, a gente não tem o feriado agora no mês de novembro, mas a gente decidiu a gente mesmo fazer a série de gratidão. Então, mesmo sem o feriado, estamos nos dedicando
para falar sobre gratidão e tentar responder algumas perguntas do tipo: por que nós somos ingratos, né? Começamos semana passada. E vamos tentar responder também a quem agradecer, pelo que agradecer, como agradecer. É isso que nós vamos tentar, estamos tentando aqui responder através da série de pregações. E eu quero abrir a Bíblia para ler o texto base de hoje. São apenas 2 versículos que nós vamos ler hoje. Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Primeiro versículo, Salmo de Davi, atribuído a Davi, capítulo 103, versículo 2. O texto diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Segundo texto, está no Novo Testamento, carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o texto diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essas verdades que, desde já, eu peço, Senhor, que invada o nosso coração. Nosso coração não é inclinado à gratidão, Pai. Nós precisamos da transformação que vem do Teu Espírito. Senhor, nos abençoa neste momento. Pai, eu não tenho poder de alcançar o coração. O máximo que eu posso fazer, Pai, é que as palavras da minha boca cheguem aos ouvidos dos meus irmãos, mas de descer do ouvido para o coração. Só o Teu Espírito tem esse poder, Pai. E é Ele que eu peço neste momento, que Ele fale aos nossos corações, transforme o nosso coração nessa manhã, e que a gente responda em gratidão a tudo isso que nós vamos falar. No nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, esses 2 versículos, de cara, quando nós olhamos para eles, a gente já encontra uma semelhança. Se você reparar, tanto o Salmo de Davi quanto a carta de Paulo, vocês vão reparar que eles tratam de uma totalidade da gratidão. Uma gratidão de uma forma integral. Veja só, Davi não diz assim, que eu não me esqueça, que a minha alma não se esqueça dos principais dos benefícios que o Senhor tem feito para mim. Não, ele diz que eu não me esqueça, que ela não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. E Paulo também não diz assim, na maioria das coisas, naquilo que tem acontecido que é bom, dai graças. Ao contrário, ele diz, em tudo dai graças. Então a gente já percebe aqui uma ideia de totalidade, que nada pode ficar de fora. Então a gente é convidado hoje a fazer, uma contagem, um inventário aí desses benefícios, sem deixar nada de fora. E como é que a gente faz isso? Agradecendo tudo de uma vez? Deus, obrigado por tudo em nome de Jesus, amém. Não esqueci de nada. Quer dizer, sem reflexão nenhuma daquilo que Deus tem feito. A gente pede no varejo, como diz aí, e agradece no atacado. Será que é esse tipo de totalidade que a gente precisa entender? Vamos agradecer por tudo, já cobre, e aí eu não me esqueci de nada. Não. A chamada aqui é para uma reflexão, entender os motivos para agradecer. Na semana passada, o Márcio trouxe a pregação com base no texto dos 10 leprosos, os irmãos vão lembrar. E no final da pregação dele, ele fez a aplicação do ponto de vista dos ingratos que não retornaram, com 3 pontos.
falando ali o porquê que nós somos ingratos, né? Por que os leprosos curados foram ingratos. E a primeira aplicação foi o desconhecimento de quem Deus é. A segunda, o desconhecimento de quem nós somos e da nossa condição. E o terceiro, o desconhecimento daquilo que Cristo fez. Esses são motivos. E eu vou pegar daí para continuar a pregação, continuar a série. Então o Márcio levantou bem a bola, camisa 10, deu aquele passe, agora é só chutar por gol. Não camisa 10 do time que ele torce, porque aí seria uma ofensa, né? Mas ele de fato deu uma bela assistência aqui, e eu quero pegar daqui. A ideia é trabalhar hoje esses 3 pontos, mas com mais detalhes. Os motivos para sermos gratos. Porque, irmãos, nós perceberemos que os motivos para sermos gratos estão aí. O que falta para nós é a percepção, é o conhecimento, é tirar o foco de algumas coisas que nos impede de ver e que está nos levando para o caminho da murmuração e da reclamação, ao invés do caminho da gratidão. Então, a minha ideia é pegar esses 3 pontos que foram falados na semana passada e desenvolvê-los aqui. E já parto para o primeiro. Abrindo os olhos para quem Deus é. Deus é soberano e dono de todas as coisas, a nossa gratidão vertical. A primeira forma para nós termos um coração grato é abrir os nossos olhos e reconhecer quem Deus é. E como a gente sabe e reconhece quem Deus é? Através da palavra dEle. Através da palavra dEle, nós temos conhecimento de quem Deus é. Porque é ela que é dessa forma que Deus escolheu se revelar a nós. E o que a Bíblia diz em relação a quem Deus é? Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Irmãos, aqui está um princípio muito importante para nós. Deus é soberano, dono de todas as coisas. Nós somos ingratos muitas vezes porque nós consideramos que nós mesmos somos os agentes das coisas que têm acontecido na nossa vida, ou o proprietário daquilo que Deus tem posto em nossas mãos. Nós somos, no máximo, mordomos, administradores, e muitas vezes maus administradores dos recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Essa é a verdade. Mas o princípio de que Deus é dono de tudo é importante para a gente começar a ter um coração grato. Tudo que está nas nossas mãos, tudo que a gente possa fazer é de Deus e por graça dele para nós. Ah, mas eu trabalho tanto, é tanto esforço dedicado nisso. Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha o sucesso desse projeto. Foi uma ótima ideia que eu tive. Foi a minha inteligência, foi o meu estudo. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8, 17 e 18. Veja o patrimônio que eu construí ao longo desses anos. Olha, foi muita competência, muita inteligência dedicada. 1 Timóteo 6,17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, mas que de tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Nós temos as nossas responsabilidades, sim, vamos nos esforçar para fazer o melhor com os recursos que Deus tem nos dado. Mas antes disso, precisamos reconhecer a soberania de Deus e que Ele é dono de todas as coisas.
Seja trabalhando, seja servindo na igreja, seja cuidando da família e dos filhos. Dos filhos, mas os filhos foi eu que gerei. Eu que estou cuidando todos os dias. Salmo 127:3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Não sobra nada, é tudo dele. Uma vez mais para fixar. Para termos um coração grato a Deus, precisamos reconhecer sua soberania, que Ele é dono de todas as coisas. Último versículo sobre isso, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É de Deus, irmãos. Não é a nossa capacidade. A gente responde ao que Deus tem, por sua graça, dado para nós. Segundo, Deus trabalha através das pessoas, gratidão horizontal. Deus, por sua graça, também usa pessoas ao nosso redor para nos abençoar. O apóstolo Paulo, em suas cartas, constantemente expressa gratidão pelos irmãos, expressa gratidão a Deus pela vida dos irmãos, e a gente vê vários exemplos. Filipenses 4:10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Olha o que ele fala aos Tessalonicenses, que é inclusive a carta base para o nosso texto de hoje. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Paulo era grato pelas pessoas que Deus colocou em sua vida e orava por elas com alegria. Ele valorizava cada uma delas na caminhada e destacava a importância delas na expansão do reino e da igreja naquele momento. E ele enviava cartas de encorajamento, orava com alegria, se importava com cada um deles. Gratidão horizontal também. Irmãos, é claro que a gente aprende aqui que uma boa prática, ela precede de uma ótima doutrina para você praticar de forma correta. Mas alguns temas na Bíblia, eles são, e eu considero gratidão uma delas, não dá para ficar elucubrando muito ou teorizando demais. Gratidão, ela precisa ser exercitada no nosso meio. A gratidão a Deus e a gratidão aos irmãos. E as pessoas que Deus coloca no nosso meio para nos ajudar, para que Deus nos abençoe através delas. E eu quero, neste ponto, propor algo aos irmãos. Que você gaste aí 2 minutos de reflexão, não mais que isso, pensando em algo que alguém fez por você essa semana. Ou, se não foi essa semana, nos últimos meses, mas que você queira agradecer. Você pode anotar no caderno, pode marcar no celular, pode mandar mensagem agora. Eu vou dar 2 minutos para isso e eu vou fazer esse exercício também. Eu acredito que a gente tem alguém para agradecer. Ou não é possível que a gente passou a semana e não percebeu que alguém fez algo por nós essa semana. Será que estamos vivendo como ilha assim? De não perceber que nós somos corpo e que somos dependentes um dos outros? Pode ser aqui na igreja, pode ser na família, pode ser no trabalho. Alguém que fez algo para você, eu peço que você escreva uma mensagem de gratidão. 2 minutos.
Pronto. Eu queria compartilhar os meus aqui. Fiz os meus aqui na igreja mesmo. Primeiro, irmã Ana. Obrigado, irmã, pela dedicação ao limpar a igreja em algumas ocasiões durante esse ano, mesmo com as limitações físicas. A gente sabe que a irmã de coração trabalhou para, de alguma forma, ajudar a igreja local. E eu sou grato à irmã por isso. E não só a irmã, mas eu estendo esse agradecimento a todas as irmãs e irmãos que cuidaram da zeladoria da igreja esse ano. Obrigado. Léo, senta aí, Léo. Fiz um agradecimento para você está passeando. Obrigado por tocar contrabaixo na equipe de música. Obrigado por sua dedicação. Eu sei dos desafios de conciliar as tarefas da igreja com a família, com o filho pequeno, os horários, os ensaios mais cedo. Te agradeço pela sua dedicação. E em seu nome eu agradeço toda a equipe de música, os líderes, todos que têm se dedicado aqui. Obrigado. Camila, aproveitar que você está aqui, quase eu nunca te vejo, né? Obrigado por cuidar do Ministério Infantil. Enquanto nós estamos aqui confortavelmente ouvindo a palavra, a gente sabe, nós que somos pais, da importância de saber que lá no fundo também o Evangelho está sendo ensinado. E a gente, enquanto está aqui, vocês estão lá nesse desafio de ensinar, nem sempre com os recursos mais adequados, mas se dedicando, crianças de várias idades, e também ajudando na expansão do reino de Deus com o trabalho de vocês. E no seu nome eu quero agradecer a todas as irmãs que cuidam do Ministério Infantil, que você possa levar esse agradecimento para a Denise que está lá hoje, para você estar aqui também. A gratidão, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser exercitada e declarada entre nós. Do que serve uma admiração, uma gratidão silenciosa, que não gera ação? E isso não deve gerar orgulho em cada um de nós, porque nós que somos cristãos sabemos que o que fazemos, nós fazemos para a glória de Deus. Então, se eu agradeço alguém aqui pelo trabalho, é para louvarmos a Deus. Paulo louvava a Deus pela vida dos irmãos. Então, eu louvo a Deus. E em nome desses 3 irmãos, eu quero agradecer a todos que têm trabalhado aqui. As cadeiras não se limpam sozinhas. Os sermões não são feitos por inteligência artificial. Não ainda. Espero que daqui não seja assim no futuro. Essa gratidão precisa ser exercitada entre nós. Quando a gente começa a pensar em gratidão, a gente vai reclamar menos, agradecer mais. A gente vai começar a perceber que alguém está cuidando das coisas para que a gente esteja numa situação de conforto. Precisamos agradecer pelas coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida. Mas nem sempre vai acontecer as coisas extraordinárias. Às vezes vai demorar muito tempo.
Mas a gente precisa aprender a agradecer pelas coisas ordinárias também. E lendo sobre gratidão essa semana, eu achei um texto, e eu vou compartilhar com os irmãos esse texto sobre gratidão, porque eu acho importante, porque vai desenvolver em nós essa criatividade, você que está com dificuldade de entender no que ser grato. Texto do pastor Emílio Garófalo, a quem eu já deixo o crédito aqui pelo texto e agradeço pelo belo texto sobre gratidão. E eu vou ler aqui para os irmãos, eu peço atenção sobre agradecer sobre coisas extraordinárias e ordinárias da vida. Hoje é dia de ação de graças. O coração não é naturalmente grato. Ele precisa ser treinado para isso. Treinemos, pois. Eu começo. Agradeço, pois, quando o sol bate na água, ainda mais logo de manhã. Ele inventa de se multiplicar em 1 milhão de pequenos sóis, seja no lago, no mar, no rio ou na poça d'água. É uma meiose luminosa que faz coceira no peito. Agradeço, pois coisas ruins como joelhos ralados e a sensação de gastura nos dentes me lembram do fato que eu sou corpo além de ser alma. Não sou uma mente, mas um ser inteiriço composto de corpo e alma, e assim serei para sempre, mas revestido de incorruptibilidade. Agradeço, pois café me faz sorrir no primeiro gole, sempre, não importa o estado de mau humor, sempre. Agradeço, pois cachorros existem. Deus quis fazer cães. Ele, na eternidade, planejou a existência de cães e o fez de forma que pudessem existir em muitas cores, tamanhos, formatos, temperamentos, pelagens. Shih Tzus, vira-latas, Rottweilers são provas da existência sublimes de Deus. Agradeço porque em minha vida tem gente que vai enfrentar qualquer coisa por mim sem que eu esteja nem perto de merecer algo assim. Agradeço por existir na minha linguagem um livro que é ao mesmo tempo lâmpada, pão e mel. Agradeço pelas crianças e pelas coisas incríveis que elas pensam e dizem. Agradeço por estarem me ajudando ao mesmo tempo a deixar de ser e voltar a ser criança, que eu nunca supere. Agradeço pela comida que sobeja, pela saúde que é melhor que eu mereço, pelo friozinho e pelo calorão. Agradeço pelo processo de cicatrização. É uma espécie de milagre se você pensar bem. Não precisava ser assim. Deus fez corpos que se recuperam sozinhos, mesmo que a ferida do joelho ralado grude por dentro do jeans. Bem melhor assim do que não sarar. Agradeço, pois não passo um ano sem eu descobrir novos autores que passo a amar e digo, como que eu não tinha lido nada dele e dela antes? Agradeço porque Deus me fez crescer em vontade de escrever neste ano que vai passando. São tantos projetos, eles alegram e alumiam o futuro, que às vezes parece nublado. Agradeço pela pele que sente arrepio, pelo nariz que fareja fritura, pela língua que saboreia chocolate, pelos olhos que contemplam amor, pelo ouvido que discerne notas organizadas de maneira melódica, pelas ovelhas que amam e que precisam do meu amor, pelos meus colegas pastores que manejam a palavra afiada ao meu lado e com frequência me cortam, pelos oficiais da igreja que ombreiam e tantas vezes levam quase toda a carga, pelos astros que existem do outro lado do universo que só Deus viu e nele se compraz, pelos amigos pastores a quem posso falar certas coisas, pelos amigos não pastores a quem posso falar outras coisas, pelo domingo e seus vislumbres, pelos animais que Deus fez para povoar a terra, céus e mares, pelo futebol, pelo fato de que a luz vai mudando ao longo do dia, pela existência de lugares inefáveis num planeta cheio de cicatrizes. Já pude ver vários deles e os olhos arderam, há mais por ver. Pela música e todo o seu espectro, pelo fato de que existem fiordes na Noruega, ainda que eu nunca os tenha visto pessoalmente, saber que eles estão lá me anima e me impele. Por auroras que colorem céus em lugares nada imaginários no meio do inverno. Será verdade mesmo que isso acontece? Por florestas na Amazônia, por árvores tortas no Cerrado, por trundas asiáticas e por ilhas no Pacífico Sul. Pelas montanhas do Himalaia que eu vi, por sistemas de metrô, na improvavelmente graciosa Londres, por rios que cortam capitais, por uma cidade em forma de avião, pelo conjunto de mar e montanha que existe em forma de rio, pelo absurdo que é a Nova Zelândia, pelo Tejo, pelo Sena, pelo Tâmis, ao Nilo, Danúbio e Mississippi. Eles correm para o mar e me ensinam a correr também. Por gente
que em tamanha variedade que mesmo sendo bilhões não se repetem, Deus visto em imagem, ainda que fraturado pela queda, pelo tabernáculo que habitou entre nós e sangrou por um reles bandido como eu. Pelo Espírito que veio habitar e reformar esta humilde casa, não pare e continue a limpeza. Pelo Pai que governa cada nanosegundo e que é a fonte de todas essas dádivas. Pela honra imerecida de ter me chamado para ser arauto. Obrigado para sempre, obrigado. Tem motivos? A gratidão precisa ser exercitada, estimulada e declarada entre nós. Talvez a gente não consiga com essa eloquência toda, né? Nem com toda essa poesia. Mas nós podemos agradecer por coisas ordinárias, coisas extraordinárias, coisas do dia a dia, coisas que nós nem vemos, né? Tive que pesquisar o que é fiordes na Noruega, mas enfim, um belo texto. Deus tem nos dado muitas coisas, irmãos, essa é a verdade. Aprendemos isso aqui ano passado em Eclesiastes. Mesmo no mundo caído, deformado pelo pecado, Deus nos dá a graça de viver e de desfrutar de muitas dádivas nessa vida. Lembram? Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi que também isso vem da mão de Deus. Quando a gente começa a receber as coisas boas da vida como dádiva de Deus, e não como algo que nós temos direito, a gente começa a experimentar uma alegria genuína e uma gratidão verdadeira. Livres de achar significado nas coisas, mas olhando acima do sol, em quem nós temos propósito, a gente consegue sim desfrutar de coisas nessa vida. Conhecimento, trabalho, prazer tem seu lugar dentro de uma perspectiva que glorifica a Deus. O que estraga a vida, o que estraga as coisas da vida, é a tentativa de tirar delas mais do que elas podem nos proporcionar. É isso que estraga as coisas da vida. É fazer das coisas um fim em si mesmo, fazer das coisas um ídolo. Mas dentro de uma perspectiva que glorifica a Deus, nós temos muitas coisas aqui para sermos gratos. O nosso problema, e aí eu já passo para o ponto 2, que é abrindo os olhos para quem nós somos, é que nós estamos fechados no nosso ego e pensando em nós mesmos, sempre, nas nossas demandas. Estamos querendo fazer a nossa vida dar certo à nossa maneira. E aí a gente coloca uma lista de coisas que sei lá quem colocou como uma meta, e a gente se frustra por não ter atingido ou por ainda não estar no estágio que nós deveríamos estar. E as pessoas que não consideram Deus, que vivem à parte de Deus, passam uma vida buscando escalar essa pirâmide da satisfação e pulando de coisas em coisas, mas não encontra satisfação verdadeira. Como diz o filósofo alemão, né? A vida fica entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Você deseja ter e se entedia por conseguir. No Evangelho, nós aprendemos que a satisfação verdadeira não está numa vida autocentrada. Há um ego insaciável dentro de nós que precisa ser tratado pela palavra e pelo Evangelho. Ficamos buscando tantas coisas, mas afinal, nós que somos cristãos, que cremos na revelação de Deus, que é a palavra, qual é a vontade de Deus para nós? O que Deus quer de nós, afinal? Por que as pessoas buscam revelação o tempo inteiro, extra Bíblia? Eu preciso buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus não é algo que está escondido, como um enigma. A vontade de Deus está revelada na palavra, nós acabamos de ler. Vocês lembram o texto base? Em tudo, dai graças. Esta é a vontade de Deus para vocês. A vontade de Deus é uma vida de contentamento. Timóteo 6:8. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Essa é a vontade de Deus para vocês. Sejam gratos.
Quando Paulo escreve, se você vai estudar o contexto de Tessalonicenses, Paulo não está falando para os irmãos de Tessalônica assim, ó, a vida está boa, sejam gratos. Essa igreja passava por perseguição, a vida não estava fácil. Se você olhar o contexto da carta de Tessalonicenses, era em meio a conflito, a dificuldade, e ele está falando, em tudo sejam gratos. Quer ver outra vontade de Deus revelada na palavra? Tessalonicenses ainda. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus para nós é uma vida de contentamento, uma vida de santificação. A agenda de Deus não é fazer a nossa vida dar certo com base nos parâmetros que a gente determinou para ela dar certo. A agenda de Deus é nos fazer mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Essa é a agenda de Deus para nós. Estamos correndo atrás de tantas coisas, mas a vontade de Deus está revelada na palavra. Uma vida de contentamento, uma vida de santificação. Viver com plena satisfação em Deus e para a glória dele, irmãos, nos protege do orgulho, nos protege do orgulho humano. Eu posso, eu consegui, meu mérito. E o orgulho humano, ele se revela tanto pela vanglória e também pela autocomiseração. A vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso. A autocomiseração é a resposta do orgulho ao sofrimento, ao fracasso. A vanglória diz, eu mereço admiração, porque eu conquistei tanto. A autocomiseração diz, eu mereço admiração, porque eu sofri tanto. Eu mereço empatia. A vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. A autocomiseração é a voz do orgulho no coração do fraco. Uma vida de satisfação em Deus e para a glória dele nos protege desse orgulho, seja da vanglória, seja da autocomiseração. Uma totalidade de gratidão. Quando buscamos uma vida de plena satisfação em Deus, a nossa alegria, a nossa gratidão, ela não dependerá das situações, dos resultados das situações terrenas, mas da compreensão de que Ele está agora no comando e mudando as coisas para o nosso melhor. A nossa gratidão vai além da circunstância, pois Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Ainda que a gente não entenda, isso é confiar na soberania de Deus. Como que isso pode estar contribuindo para o meu bem? Talvez a gente não entenda mesmo, mas nós cremos que Deus é soberano e está no controle. Se Deus não está mudando alguma situação na nossa vida, é porque Ele está usando a situação para nos mudar, para nos transformar. E isso é importante a gente saber. Conhecendo melhor abrindo os olhos para ver quem Deus é, abrindo os olhos para ver quem nós somos. E agora, abrindo os olhos para ver o que Cristo fez. Tem uma história, conta-se uma história no exército russo, que um dos czares da Rússia, né, o czar é uma espécie de imperador, vou usar imperador para ficar mais fácil. Esse imperador, ele tinha um general de muita confiança do exército. Em determinado momento da guerra, esse general ele foi gravemente ferido e ficou no leito de morte. E esse general tinha um filho pequeno. E antes do general falecer, ele recebeu uma visita do imperador. E
nessa relação de confiança, o imperador disse para ele: você pode ficar tranquilo, que eu vou adotar o seu filho. Não vai faltar nada para ele, e ele vai ficar seguro. E esse general faleceu. E o imperador cumpriu com a promessa que ele fez ali no hospital para esse general. Adotou esse menino, colocou em ótimas escolas, deu comida, deu abrigo, e esse menino foi se desenvolvendo. E chegou em certa idade, ele entrou como oficial desse exército também. Então ele começou a fazer parte desse exército. E se desenvolvendo ali intelectualmente, dentro da hierarquia do exército, tudo isso. E deram para ele a função de cuidar das finanças do quartel que ele fazia parte. Só que esse menino, ao longo da vida, ele desenvolveu um vício por jogo. E ele começou a jogar. E começou a perder dinheiro com o jogo. Perdia dinheiro, jogava de novo tentando recuperar e perdia mais dinheiro. Tentava juntar para recuperar e perdia mais dinheiro ainda. Até que ele começou a usar o dinheiro do exército para cobrir as dívidas. E ele começou a usar esse dinheiro, e era um buraco sem fundo, começou a perder, além do dinheiro que ele tinha, ele perdeu todo o dinheiro do quartel, e ele sentado na sua tenda, certo dia, começou a ver a contabilidade ali, o livro caixa do quartel, e ele viu que ele não conseguia mais esconder o rombo que ele tinha deixado para o seu grupo. E dentro daquele contexto do exército russo, das penalidades e tudo, ele não viu outro caminho. Ele pensou em tirar sua vida. E ele, buscando coragem, comprou uma bebida forte, pegou uma pistola e começou a beber. Só que a bebida que ele comprou era muito forte mesmo. Então ele dormiu em cima do livro que ele estava vendo as contas, quando ele se deparou com aquela situação. E dormiu com a pistola ali do lado da cabeça dele e debruçado no livro. E o imperador tinha um costume de visitar o batalhão. Então ele se vestia de soldado raso, se disfarçava e andava no meio dos pelotões para ver como é que estava a conversa, para ver como é que estava o moral do seu exército, tudo isso. E esse foi um dia que ele saiu para visitar. E ele, passando por todas as tendas, ele entrou na tenda do filho adotivo. E quando ele entrou, ele viu o filho adotivo debruçado em cima dos livros, a pistola do lado da cabeça, e ele viu a situação. Ele pegou o livro para ver, e ele viu o desastre financeiro que aquele menino causou. E passou. Mais tarde, o rapaz acorda, assustado. O que aconteceu? Cadê minha pistola? A arma não estava lá. E em cima do livro estava colocada uma nota promissória. E nessa nota promissória estava escrito assim: eu, o imperador, estou cobrindo com os meus recursos toda a dívida e todo o prejuízo que você causou para o exército. Está pago, você está livre. E essa carta estava selada com o selo do imperador. Isso te lembra algum texto bíblico? Alguém pagando uma dívida impagável? Colossenses 2, versos 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz.
olhávamos para a nossa ficha corrida, a nossa dívida, a nossa condição de miséria, não tinha jeito nenhum para pagar. Sabe o lis da nossa conta bancária? Parece um leão, você coloca recurso, o lis cobre. Você coloca recurso, o lis cobre. Você coloca recurso, o lis cobre. Essa era a nossa condição. Jesus pega nosso extrato negativo e crava na cruz. Remove de nós, remove toda a nossa dívida do pecado. Nós falamos aqui de muitas coisas para agradecer nessa vida, mas está aqui um problema que realmente a gente não conseguiria resolver de jeito nenhum. A nossa ficha corrida, o nosso extrato negativo. Nenhuma obra, nada que a gente pudesse fazer ia fazer esse saldo ficar no azul. Ele pega essa dívida e ele crava na cruz. Irmãos, estamos falando de gratidão. A experiência profunda da graça de Deus, a consciência de que somos pecadores, salvos unicamente pela graça, transformará o nosso coração, nos direcionando para a gratidão. Essa experiência profunda de entender quem nós somos, a nossa condição, essa consciência de que somos pecadores e que alguém pagou essa dívida por nós, vai transformar o nosso coração num coração grato. Está com dificuldade de identificar as bênçãos do Senhor? Se aproxima da palavra de Deus, para entender quem Deus é, para entender quem nós somos, para entender o que Cristo fez. São os 3 pontos. Nós teremos condições de agradecer. Ainda nos falta percepção? Eu quero terminar. Nós lemos na introdução o Salmo 103. Que eu não me esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Está com dificuldade de agradecer? Se aproxima dos Salmos. Eu vou continuar lendo os Salmos e eu concluo aqui. A gente começou no 2, né? Bendiga a minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem cura todas as... Perdão, irmãos. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, glória a Deus por isso, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiga o Senhor os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra.
Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus e que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Que graça maravilhosa, que presente que nós temos. Há motivos para agradecer? Como eu respondo a tudo isso? Que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Bom, isso é motivo, isso é assunto para a semana que vem. Por hoje, nós paramos aqui, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. É até constrangedor, Pai, orar depois de tão maravilhosa riqueza, Pai, tantas coisas. Certamente vão nos faltar palavras, Pai. Mas obrigado pelo que nós aprendemos aqui. Obrigado por ser soberano.